e vão chegando. Então, vamos lá, vamos começar. Então, bem-vindos a todos e todas. Olá, mais uma vez, né? Em mais um encontro que a gente tem feito aí para discutir educação de jovens e adultos. Fico muito feliz, né? E a cada semana, né, nós temos aí pessoas que já fazem parte dessa família de discussão sobre a EJA e cada vez mais pessoas novas vão chegando. Hoje é um dia especial para mim. É especial porque eu trago, além dos amigos, estudantes, professores, a minha mãe de santo, né, aquela que me iniciou, aquela que fez nascer também, fez florescer a minha vida espiritual. Então, o professor Lincoln de Jesus, hoje é uma live, assim, inédita para mim, né, que jamais eu imaginei que pudesse ter esse encontro tão bonito. E que a gente vai conseguir reunir, né, conhecimentos pedagógicos aos conhecimentos ligados, então, às religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras. Então, antes de agradecer, né, eu quero dizer, então, que vou me apresentar. Eu sou o professor Luiz Carlos Ferreira, professor da Unilab, né, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, pedagogo, mestre em educação, doutor na área de políticas públicas e educação, né, com na Unilab, né, na área de estudos, junto com o professor Lincoln, né, nós entramos juntos, então tem uma familiaridade aí, e também uma familiaridade espiritual, né, o professor Lincoln depois pode falar como se teve esse encontro. Na Unilab, né, então, com a disciplina, né, manifestações culturais, africanas e afro-brasileiras, e também com a educação de jovens e adultos. E aí, nesse sentido, eu tenho um grupo de pesquisa, né, que eu já, desde o ano passado, iniciei meus estudos discutindo educação de adultos aqui no Brasil, pensando no Ceará, e Moçambique. E esse ano, então, caminhando para Guiné-Bissau em torno dessa discussão. Eu tenho aqui, inclusive, o meu bolsista, o Euclides, que tem feito parte também desses encontros. Então, eu quero agradecer a todos e todas que estão presentes. E, desde já, vamos iniciar nossa live intitulada, então, A Educação de Jovens e Adultos na Perspectiva das Epistemologias de Terreiros. Professor Lincoln, eu ia colocar uma trilha sonora, mas aí começou, mas eu tive que tirar. Enfim, eu vou apresentar o professor Lincoln, né, que, com muito prazer, é um amigo, é um colega de trabalho. O professor Lincoln Jesus Alencar Pereira, a sua identificação logo de cara, Luiz, eu quero que esteja babalorixá e professor adjunto da Unilab. O professor Lincoln fazia aí um pouco uma síntese do currículo, né? O professor, então, é doutor em educação pela Universidade Federal da Paraíba, é mestre em educação brasileira pela Universidade Federal do Ceará, é graduado em pedagogia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, licenciado em física também pela UFC. O professor Lincoln também já vem desenvolvendo estudos na área das manifestações religiosas, né, africanas, de matrizes africanas e afro-brasileiras. O professor tem aí desenvolvido também nessa pandemia vários estudos, principalmente ligados à concepção de Exu nas escolas, que hoje a gente vai falar sobre isso. Então, professor Lincoln, muito obrigado. E eu já vou começar, né? E aí a primeira pergunta eu achei fabulosa. Professor, nos conte, então, como o babalorixá se torna professor, ou como o professor se torna babalorixá. Fala um pouquinho desse encontro, que vem primeiro, fala um pouco da sua trajetória pessoal, acadêmica e profissional. Eu acho que a linha de Xangô. Ele vai falar. Vamos lá, professor. Boa tarde a todas, todos, todes, né? Eu sou Lincoln Jesus, mas no Candomblé eu sou Lincoln de Xangô, Manjanete. Ah, benção, meu velho! A sua benção! A da minha comieira! É a minha paixão, Xangô! Eu fico muito feliz, Luiz, pelo convite. Você sabe que o nosso carinho, ele é ancestral, ele foi ancestral, né? Ele foi traçado nos outros planos espirituais. Não é à toa que na nossa seleção, quando a gente se viu a primeira vez, eu disse, eu conheço você. E você disse, eu nunca estive no Nordeste. Eu disse, mas eu tenho certeza que eu conheço você. Mas eu conheço você porque eu vi primeiro na frente Tranca-Rua e Maria Padilha. Então, eu sei muito bem
do que é que eu estou falando, já que todo aquele momento ele foi muito bem estruturado pela nossa ancestralidade. O nosso acordo foi de estarmos todos na Unilab, promovendo nessa encruzilhada do conhecimento, nessa encruzilhada epistêmica, né, que para a gente é a Unilab, a transformação do mundo, das pessoas, das coisas, da natureza, e principalmente em um contexto maior, visualizando hoje novas bases civilizatórias. A minha ancestralidade saúda a de vocês. Vamos pedir Mojubá Exu, a bênção de todos, todes, né? Para que seja uma live maravilhosa. Dizer que aqui, para mim, estar entre amigos em um bate-papo, né? Porque é assim que eu vejo você. Então, você traz os seus estudantes, as pessoas que estão acompanhando o seu trabalho, a sua Yalorixá, sua mãe santo, as pessoas queridas. Então, se são seus amigos, são meus amigos também. E aí, essa trajetória, ela foi muito parecida com a de todos, né? E todas as mães de santo e pais de santo. Eu nasci muito doente, né? Nasci muito doente, estava escutando aí os relatos primeiro da Ana Maria, depois da mãe Janete. E aí, meus pais sempre me levaram nas curandeiras, rezadeiras, benzedeiras, e aí vai. Em todos os momentos, sempre disseram, esse menino, ele vai ter um grande caminho dentro do terreiro. Só que meus pais, né, sempre queriam me ver bem, mas não queriam aquele universo para mim. Vamos só reparar como é que foi essa trajetória. Então, eu fui crescendo, a mediunidade foi, né, se alargando, se expandindo, florescendo, no decorrer da minha trajetória de vida. Eu sempre estudei muito. Com 17 anos, eu já estava na universidade fazendo engenharia mecânica. O orixá me levou para a engenharia mecânica, mas nesse tempo eu não era iniciado ainda. Não estava dentro do terreiro. A partir do momento em que todo médium tem aquele contato, né, com o alargamento do universo dos cosmos sentidos, né, que a gente entende como mediunidade, eu fui para o desequilíbrio, porque eu não tinha orientação espiritual de ninguém. Então, o que aconteceu? Cheguei a todos aqueles processos depressivos e tudo mais, e até a Umbanda, e da Umbanda eu conheci uma pessoa que me levou, hoje até meu filho de santo, me levou para o Candomblé. Né? Então, hoje eu tenho 20 anos de iniciado aqui, em janeiro agora faço 21 anos de iniciado, dia 12/12, a minha casa faz 10 anos de aberta, é uma casa de Candomblé Arqueto, aqui no estado do Ceará, região metropolitana do Maracanaú. E a partir do momento em que eu me equilibrei com o orixá, a minha mãe disse assim, por que você, pelo menos, né, porque eu era o orgulho da família, presta atenção só, né, o filho mais velho, estudioso, que está fazendo engenharia. Então, de uma hora para outra, ele é o desgosto da família, porque ele abandona a faculdade e ele vai ser macumbeiro, né? Ele vai ser macumbeiro. E aí, ele passa a ser aí, né, o desgosto. E aí, minha mãe olha para minha tia e diz, por que você não vai fazer pedagogia? Pelo menos pedagogia, né? E a minha tia é professora, educadora, minha mãe também é educadora, mas elas queriam que eu tivesse pelo menos um nível superior, não ficasse só na macumba, né? Aí eu disse, tá, eu vou fazer. Aí a minha tia disse, nunca mais você vai sair de uma sala de aula. E realmente, nunca mais eu saí dentro de uma sala de aula. Estou lá até hoje. Da pedagogia, eu fui para a física, da física para o mestrado, para o doutorado, primeiro para o FESA, primeiro concurso federal, e depois para a Unilab, o segundo, né? Então, foi uma trajetória que na primeira vez, Luiz, que eu sentei numa mesa de jogo de búzio, o meu pai de santo que me iniciou, o Lorum Cossipurê, que ele esteja em um bom lugar, ele disse, você é um grande médium, você tem muito trabalho a fazer. Né? Até então eu não entendia. E ele dizia, eu perguntava, qual é meu orixá?
ele dizia, seu orixá é Xangô. Quem é Xangô? Assim eu quero ser de Iemanjá, porque aqui eu conheço a festa de Iemanjá. Então, eu quero ser de Iemanjá. Eu sou de Xangô com Iemanjá, eu não sabia na época, né? Mas a gente vai por aproximação. Então, eu consegui o reequilíbrio do orixá, a partir do orixá, a partir da iniciação, a partir do culto ao ori, o culto ao orixá, mas, ao mesmo tempo, eu consegui aí voltar para a universidade para fazer pedagogia, mesmo tendo aquela gana, né, pelo estudo da ciência. Eu deixei a engenharia, que era tecnologia, e fui fazer física, estudar física, né? Então, meu intuito realmente era fazer mestrado e doutorado em física. Mas o orixá disse, não, você não tem planos aqui, o seu plano ele é na educação, então continue na educação, e assim foi. Então foi muito importante, interessante, porque eu me equilibrei no orixá e fui para dentro da sala de aula. Eu fui professor de matemática, física, ciências, química, biologia, inglês, o que tivesse para dar aula, eu estava dando aula. O que tivesse a necessidade, porque nós somos formados em uma perspectiva outra, né, disciplinar, mas, ao mesmo tempo, quando a gente chega na prática de sala de aula, nas escolas, nós sempre vamos para aquelas áreas mais alargadas. Então, assim foi a formação do professor de ciências. Nessa perspectiva aí, eu começo a transitar nesse diálogo, né, mesmo com uma formação muito cartesiana, a partir do terreiro, a dizer, eu não sou contemplado nesse espaço como professor, e eu também não sou contemplado e não estou contemplando os meus estudantes, né? As crianças. Então, eu comecei, depois do mestrado, que foi também educação, educação popular, movimentos sociais, em que eu estudei os rituais de cura da Umbanda em Fortaleza, né? A partir dos pontos cantados e riscados dos pretos e pretas velhas, eu comecei a ver e estudar a partir da necessidade de levar uma contextualização da realidade educacional para dentro da sala de aula. Então, eu comecei a trabalhar com a proximidade da etnomatemática e da história, né? Que foi muito interessante, por quê? Porque eu estava começando a falar uma língua que era próxima à realidade das crianças, dos adolescentes, dos jovens e, consequentemente, dos adultos, né? Só que muito cercado em todo aquele espaço pelo racismo estrutural e religioso. Eu não sou negro, mas não sofro os demarcadores do racismo em relação à pele. Mas quando chega no racismo religioso, porque eu me afirmo enquanto macumbeiro, né, enquanto babalorixá, enquanto pai de santo em todos os espaços, aí sim vem a grande crítica, né? Ainda ontem um colega, um irmão de santo, ele estava dizendo, pai Lincoln, eu estava falando do senhor para um amigo meu que é professor do Instituto Federal, e estava dizendo do trabalho que o senhor desenvolve aqui no terreiro, que o senhor é doutor. Ele disse, eu não acredito que tenha um pai de santo que é doutor e professor universitário, né? Só para você ter ideia, né, como é que é essa questão do estereótipo que nós enfrentamos aí. Calma, não terminei não, calma. Vou falar. Então, enquanto você toma sua água, deixa eu agradecer que tem o professor Geraldo Sotaria, ele está sempre conosco lá de Moçambique. Obrigado, professor Geraldo. Tem a professora Isabel, prof. Cristininha chegou também. Então, bem-vindos, bem-vindos. A Maria do Socorro também está aí já sentada do Piauí. Então, muito obrigado. Então, vai lá, professor, fica à vontade aí. Então, interessante. Raça bonita. Racismo, né? Eles são aí fundamentais para que a gente entenda como é que tem que ser a luta antirracista, né? Como é que tem que ser a luta antirracista? Quando eu me afirmo, primeiro, enquanto babalorixá, para depois vir o professor, doutor Lincoln Jesus, né? É por quê? Porque o babalorixá, ele se torna um espaço de demarcação político e de desconstrução desses estereótipos em relação à educação, aos movimentos sociais, à política, ao terreiro. Então, eu sinto hoje, né, a necessidade
imensa de promover um reposicionamento da imagem, da figura do orixá Exu. Eu vou explicar no final da live, né? Porque esse é o intuito maior. Segura isso. Eu vou explicar no final da live. Mas é importantíssimo hoje que a gente entenda que a promoção de identidades positivas, né, de identidades em que a promoção da autonomia seja uma constante para as crianças de terreiro, os jovens de terreiro e os adultos que estão na perspectiva da EJA, tornem-se fundamentais. Outra coisa, professor Luiz, com 17 anos, né, eu também estava na EJA, né? 17, 18 anos foi quando eu cheguei na universidade e eu terminei o meu ensino médio na EJA, né? Legal. Na educação de jovens e adultos. Por quê? Porque como eu tive que sair da escola que eu estudava e perdi, acho que foi 1 ano e meio, eu fui fazer aquele sistema do SEJA, aqui no estado de Ceará, que os módulos, né? O sistema modular. Isso é presencial, né? E aí foi a formação do meu ensino médio. Perfeito. Eu acho que é por aí, Luiz, é por aí. Tá bom, vamos continuar, porque tem muito, né? E é isso mesmo, né? A gente percebe. Meu velho de Xangô, responde, fala para mim um pouquinho dos arquétipos de Ansan, eu sou a filha dela. Já, a gente chega lá. Vai, fala aí. Então, professor Lincoln, a gente percebe, né, que esse brilho, né, enfim, tanto espiritual quanto da sua energia, né, isso chega à sala de aula, né, e aí eu vou caminhar para pensar um pouco, até parte do conceito que a gente está trazendo hoje para a educação de jovens e adultos, que é pensar, então, as epistemologias de terreiros. E eu queria colocar para que o senhor pudesse dizer para a gente, afinal, de que epistemologia nós estamos falando, que relação é essa que existe, né, com as religiões, eu estou botando sempre no plural, porque a gente está falando das religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras, mas que relação é essa, né, que chega na sala de aula? A gente está falando da educação de jovens adultos, mas, de uma maneira geral, chega na sala de aula também da criança. Né? Nos explica um pouquinho sobre esse conceito? Pronto. Com a seguinte questão, os terreiros, vou falar mais especificamente dos terreiros de Candomblé, né, porque é o meu local de fala e vivência ancestral cotidianamente, né, não posso falar por outras nações porque eu não consigo mergulhar nelas, nesse universo de pesquisa hoje, né, nem muito menos da Umbanda, mas apesar de já ter escrito um livro sobre Umbanda, ter feito pesquisa de mestrado e tudo mais. Mas falar hoje de onde eu posso abrir o caminho com mais intensidade. Posso trazer esses artifícios. Por isso, eu Exu na escola, né? E aí, quando eu penso em epistemologia de terreiro, eu tenho que falar da organização dos primeiros terreiros. Certo, Luiz? Então, imagine vocês a seguinte perspectiva, que vários grupos étnicos africanos estavam dispersos em uma sociedade nessa ideia de liberdade, né? Libertação, que a gente sabe como é que foi, abre a porta da senzala sem política pública nenhuma, né, para as populações africanas e seus descendentes, mas, em compensação, para os europeus já tinha, né, as políticas de imigração. E aí, nessa ideia, precisava se organizar aquelas comunidades. E a organização dessas comunidades, desses grupos étnicos, como estratégia de luta e resistência, ela foi muito bem pensada e estruturada a partir do que a gente conhece como xirê, no candomblé queto. Estou falando da religião Nagoiorubá, né? Do tronco Nagoiorubá. E aí, o que a gente consegue ver? Uma organização mitológica, ancestral, energética, de culto, né? Desses vários grupos étnicos que vão perpassar de Exu a Oxalá. Então, a energia de Exu que vai abrir caminho, a energia
proporcionar a batalha, a guerra, a luta pela sobrevivência diária. A energia de Oxóssi que vai trazer a abundância, a riqueza, caçar a felicidade, para promover a manutenção desse axé. A energia de Omolu, de Obaluaê, que vai trazer a cura, a renovação, a transformação da vida, a manutenção dessa existência, né? De Ossan, as curas popular, Yansan, a perspectiva de luta da mulher negra, a perspectiva de luta da mulher que tem que criar a família, que tem que sustentar os seus filhos, que tem que ir para a batalha e se afirmar em uma sociedade machista, patriarcal, branca, né, e eurocêntrica, chegando em Oxalá. E aí se organiza todo o xirê dos orixás. Dentro de cada orixá daquele, nós temos um número, né, de grupos étnicos que são organizados também. Então, por exemplo, Luiz, dentro do Candomblé Arqueto, vou falar da minha perspectiva, quando a gente chega e traz aí, por exemplo, o orixá Oxum, nós conhecemos as qualidades de Oxum. Não sei se você já ouviu essa expressão. Então, nós estamos falando de Oxum, Oxobô, né? Na cidade de Oxobô, na Nigéria, existe uma ancestralidade de Oxum. Na cidade de Jimun, né, existe uma outra ancestralidade de Oxum. De Opará, ou Apará, como algumas pessoas chamam, existe uma outra qualidade. São 16 grupos étnicos de Oxum que estão presentes dentro do culto a Oxum. Só para você entender, né? Então, é uma organização energética, filosófica, ancestral e de vida, de saberes que eles são muito potentes para a manutenção da vida da população negra e daqueles e daquelas que batem no terreiro. Então, o que eu chamo de epistemologias de terreiro hoje, eu chamo de promoção do conhecimento e manutenção desses saberes para a sociedade do terreiro. Sua permissão, posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta a ele? Deixa eu só terminar, mãe, aí a senhora faz, viu? Tá. Só um instante, por favor. Então, quando eu chego hoje, né, e faço a ideia, trago a ideia de que nós somos produtores de conhecimento, eu estou também embarcando na ideia de Exu nas escolas, dizendo que a nossa produção do conhecimento, nós, povos de terreiro, populações africanas, aí vem todos os outros, indígenas, ciganos, porque a gente abarca todas as religiões de matriz africana, com a ideia do Exu nas escolas. Porque o Exu vai ficar na porta da escola para que o xirê entre. Exu vai ficar na porta da escola para que todas as linhas da Aruanda entrem. E aí eu digo que a produção do conhecimento, ela se torna muito potente para a promoção da vida. Então, por exemplo, nós sabemos de conhecimentos a partir das mitologias, das filosofias de Ifá, por exemplo, ou do jogo de búzio. Das filosofias, por exemplo, a partir da realidade da ancestralidade que é passada de pai para filho, de mãe para filha, e aí vai. Do conhecimento com as ervas, o trato com a medicina popular, a forma de lidar com a terra, a forma de ver o mundo, as cosmologias. E eu cobro, Luiz, não de uma forma proselitista, né? Porque eu não sou um doido, eu sou um cientista, né? Um cientista macumbeiro. Eu cobro aí, hoje, dizendo o quê? Que os nossos conhecimentos, eles podem ser muito potentes aí para uma reeducação, para a promoção de identidades positivas da população negra, das indígenas, quilombolas, cigano, do Nordeste, e aí vai. Porque eu estou dizendo o quê? O que é epistemologia de terreiro, professor Lincoln? O senhor é um acadêmico que eu tenho abuso, né? Abuso ao academicismo que fala da filosofia, mas não traz para a realidade. Está entendendo? Então, eu sempre gosto muito de trabalhar com a questão da prática pedagógica e da possibilidade de transformação. Porque se você fica só moendo filosoficamente, não traz para a ação das micro-revoluções, né? Estava até numa live com uma amiga, e ela dizendo, enquanto a revolução não chega, eu digo, ei, gata, peraí, só um instante. Não tem para a revolução chegar, não. Nós vamos promover hoje as nossas micro-revoluções. Então, vamos lá, vamos começar a educar as pessoas.
Eu sou professor de física e de ciências, certo? Fui a minha vida inteira professor de ensino fundamental e médio. Então, muitas vezes eu dei aula falando sobre a brisa do mar, falando sobre os fenômenos atmosféricos, falando sobre o raio, o trovão, né, o tornado, o furacão e tudo mais. Mas eu nunca fui ensinado, por exemplo, a fazer isso falando de Yansan. E de Xangô. De Yansan e de Xangô. Então, trazer aí esses conhecimentos mitológicos e ancestrais de Yansan, de Xangô, contando a lenda, dizendo que não é macumba, não é demonização, é a promoção da vida da população negra e sua ancestralidade, a partir desse conhecimento mitológico. E aí eu utilizo muito, deixa eu ver se está aqui, ó, eu gosto muito de utilizar esses 2 livrinhos aqui, que eles são bem básicos, né? Bem básicos para a gente, já que já lemos. Está descarregando. Regina, traz para mim aí, filha, correndo, meu. Orixás Pierre Verger. Que é do Reginaldo Prandi, certo? E os orixás de Pierre Verger. Pronto. Só que tem dezenas, centenas de pesquisas aí que a gente pode utilizar. Eu estou me apegando só a 2, né? A duas escritas para centrar forças agora e fazer essa chuva de ideias. Então, eu digo sim, por exemplo, que nós promovemos epistemologias potentes, sim. Nós promovemos o conhecimento e a prospecção da vida, né, a partir desses saberes ancestrais demais. E é importante demais hoje essa perspectiva da valorização e a perspectiva das micro-revoluções, né? É tão interessante para quem está nos assistindo, né? Que o professor Lincoln ele tem também um canal, né? Que eu acho que vale a pena falar assim e reforçar. E os estudos dele não ficam, como ele muito bem colocou, não ficam só no âmbito teórico, abstrato, não. Exatamente isso que ele colocou. Ele consegue fazer uma relação direta com as energias dos orixás, os valores, né, propostos pela ancestralidade, toda essa divagação, né, que tem a ver com as epistemologias presentes nos terreiros, que ele consegue trabalhar isso no currículo. E é lindíssimo, é belíssimo. A gente vai ter condições até de falar um pouco mais sobre formação de professores, mas é algo que você traz para a sala de aula, inclusive na formação, para que esses estudantes percebam que está presente na nossa vida, né? Que não é algo distante, né? Embora a gente esteja falando de uma religiosidade que muitas das vezes as pessoas querem, né? Algo concreto, né? Então, esse concreto é o link que você faz nas aulas, nos conteúdos trabalhados. E aí eu vou continuar falando um pouco mais sobre isso. Eu acho que vale a pena a gente começar a tocar numa questão que, já que o motivo da live, né, discutir uma questão que não aparece, é silenciada na sala de aula, assim como a da semana passada foi sobre sexualidade de gênero, eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente sobre esses estereótipos, né, esses mitos que estão presentes nas salas de aula, desconstruídos pelos seus estudos, né, fortalecidos, potencializados, né, com base em toda essa discussão que você tem feito, discussão teórica, filosófica, né, quando você fala da didática, da circularidade. Ele tem feito um estudo, para quem está nos ouvindo, está gravado também, né, sobre as inteligências múltiplas, né, de Gardner, pensando aí na filosofia, nos princípios filosóficos africanos. Então, professor Lincoln, fala um pouco sobre essa questão que não aparece na escola, ou que não aparece no currículo da escola. O nosso currículo, ele é entrincheirado, né? E aí perpassa pela formação, pela formação de professores, o desenvolvimento de práticas pedagógicas, a gestão, e aí vai. Mas por aí. E aí nós não conseguimos hoje ainda, de uma forma efetiva, aqui no Brasil, né, já que nós temos muitos colegas africanos aqui, a implementação da Lei 10.639, que é a Lei de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nos currículos escolares. Essa lei ela vem a ser instituída em 2003, mas hoje nós enfrentamos uma grande dificuldade em implementá-la ainda,
nas escolas, justamente pela questão desse entrincheiramento, né, em todo esse sistema, e principalmente essas ações que são práticas de um racismo estrutural, que é um fenômeno global, né, que é um fenômeno global, que é uma mazela global, né, e esse racismo epistêmico, o racismo do conhecimento. Então, na estrutura racista brasileira, tudo começa quando Nina Rodrigues ele basila a antropologia e os estudos jurídicos, em que ele diz que os terreiros e a população negra é incapaz, é levada ao crime, os terreiros e o processo de possessão e incorporação são rituais esquizofrênicos, né? Esquizofrênicos, e vão ser associados aí à doença mental. Imagine só, nós começamos essa live escutando, né, a mãe falando sobre o processo de desenvolvimento mediúnico, que se você voltasse a alguns anos atrás, os grandes médicos e antropólogos e juristas iam dizer que era um processo de adoecimento mental, né? Adoecimento mental. O que é muito complicado, porque vem perpassando, né, instituído desde a idade na modernidade, o início da modernidade, com o paradigma newtoniano cartesiano, de que a materialidade é a base de tudo, né? Materialidade é a base de tudo, se a gente sabe que hoje ela instituiu aí uma estrutura forte de prospecção do capitalismo. Só que a gente está vendo a falha, a grande falha. Então, para nós, povos de terreiro, para nós, ou aquelas pessoas que participam das manifestações culturais africanas e afro-brasileiras, é muito complicado a gente se compreender dentro do universo escolar, dentro da sala de aula. Por quê? Porque a sala de aula ela vai amordaçar, acorrentar o meu corpo, o corpo das crianças, durante todo aquele tempo em que a gente passa ali, né, sentadinho no banco, absorvendo o conhecimento. Absorvendo o conhecimento. Então, essa absorção, que a gente sabe que nos deixa falha, ela é promovida por um grande sistema de promoção de colonialidade, um grande sistema de reforço ao capitalismo, e as várias outras estruturas, nos fazem pensar que hoje nós devemos, né, agir de uma forma em que a gente possa contracolonizar o corpo, né? Eu vou descolonizar o corpo, descolonizar a mente. Não, eu quero contracolonizar, porque nós estamos agonizando hoje dentro da modernidade. Nós estamos na pós-modernidade. Eu não visualizo isso ainda. Eu acho que depois da pandemia, né, nessa ideia do novo normal, nessa onda em que todos nós estamos em casa ainda, pensando estruturas para o novo normal, o novo mundo, né, a nova era, a gente vai conseguir uma chuva ou uma grande onda de micro-revoluções. Então, a escola ela é baseada em um sistema empirista, cartesiano, newtoniano, que não comporta o nosso corpo. Não comporta hoje a estrutura do corpo de uma criança de terreiro, de uma criança africana. Por quê? Ela vai querer dançar, ela vai querer cantar, ela vai querer aprender ou desenvolver o seu cognitivo a partir dos seus cosmosentidos. E principalmente se ela for, como nós, já com a mediunidade expansiva, se ela compreender o campo energético dela de uma forma, né, mais expandida, nós vamos estar falando de cosmopercepções. Entendeu? Então, descolonizar o corpo, descolonizar a mente, é uma ideia de separação que ainda é vista por nós de forma errada. O terreiro não vê isso de forma errada. Né? Por que, professor Lincoln? Porque nós não estamos desconectados. Nós não estamos desconectados da nossa ancestralidade. De jeito nenhum. Nós estamos conectados com os saberes ancestrais, com a espiritualidade,
com o que a gente está vendo, com o que a gente não está vendo, com o que nós estamos sentindo, com as mensagens que os outros planos espirituais mandam para a gente. Então, esse homem é doido. Realmente, o capitalismo falhou, meu filho. A gente tem que ir para outra perspectiva hoje. Então, ou a gente embarca nessa loucura para contra-colonizar, ou a gente muda o mundo a partir de uma realidade que nos contemple. Porque não tem como a gente discutir hoje a manutenção do que está aí. Então, Luiz, quando eu chego, por exemplo, para dizer que as inteligências múltiplas, elas, na escola, hoje, elas só são trabalhadas a partir da lógico-matemática e da linguística verbal, eu lhe digo pela minha experiência como professor em sala de aula na educação básica e no ensino superior, que nós só trabalhamos com os melhores alunos. Qual é o estímulo que nós damos, por exemplo, com a construção do conhecimento coletivo? Entendeu? Todo mundo fala, Ubuntu. O Ubuntu é muito bonito na filosofia, quero ver na prática. Vamos praticar o Ubuntu. Vamos praticar hoje, sabe o quê? A desconstrução de uma didática que não está dando certo, né? Que não está dando certo. Aí o que é que eu disse? Eu digo, só o Exu nas escolas. O Exu é a base de quê? Da circularidade. Ontem eu estava numa live, Luiz, acho que foi ontem ou anteontem. Gente, todo dia eu estou numa live. Foi ontem. Você estava numa live ontem importantíssima também sobre essa questão com outros babalorixás. Sim, foi ontem mesmo. Tá vendo? Em que a mãe, ela dizia assim, na circularidade, né, ela começa com a pessoa mais velha do terreiro, na roda do xirê, ou na roda, né, que você está ali fazendo o ritual religioso, ela inicia com a pessoa mais velha, que tem mais experiência, e ela finaliza com a pessoa mais jovem, não no tempo de idade, né? Mas o tempo de iniciação. Então, olhe como é que o saber se encontra, né? O saber, ele vai se renovando a partir dessa grande troca ou junção de axé, de conhecimento, de pertença ancestral. Então, nós compreendemos hoje que a nossa sala de aula, é por isso que eu trago o Exu para a escola, é uma encruzilhada de possibilidades. Porque, para a gente, tanto na perspectiva afro-brasileira quanto na africana, a encruzilhada é um local sagrado de novas possibilidades, em que a gente consegue se reinventar. Em que o professor, a professora, o educador, a educadora, pode se colocar na imagem de Exu. Exu, professor, quem é o Exu? Exu é o orixá aqui para a gente. É o dinamizador da nossa vida. Ele é o orixá da verdade, ele é o orixá que vai abrindo os nossos caminhos. Exu, ele é o melhor amigo na hora em que a gente precisa, mas na figura hegemônica judaico-cristã, Exu é o diabo. Sendo que o diabo não existe nem nas nossas religiões. Viu? O diabo não existe nem nas nossas religiões. Mas eles associam, porque Exu é o potencializador da vida. Eles chegaram em África e eles queriam colonizar as populações. Eles queriam amordaçar e trazer pernas e braços para trabalhar e ventres para produzir filhos, gerar vida aqui para produção e manutenção da colonização. Então eles disseram, vamos amordaçar isso aí porque é o diabo dos desejos. E Exu para a gente é o orixá dos desejos. Gente, se eu quis passar na Unilab, eu fui estudar muito, mas eu fui muito também pedir a Exu que me abrisse os caminhos para que eu pudesse, né, trabalhar, para que eu pudesse chegar lá. Então, hoje, Exu, ele vai na frente abrindo. E eu digo, quem chama Exu de diabo, principalmente as religiões neopentecostais, infelizmente, né, elas têm que ser reeducadas. Nós não podemos espantá-las, dizer que nós somos inimigos, não. Porque não é essa a ideia, né? Nós não estamos querendo converter ninguém. As nossas religiões, elas não são de conversão. Elas são religiões de iniciação. Só está dentro do candomblé, dentro da Umbanda, dentro das religiões africanas, né? Quem é escolhido para estar ali. E a gente respeita isso. Mas a gente sabe que o fundamentalismo religioso hoje, na perspectiva do Brasil, está crescendo muito. Então, se nós já somos apedrejados hoje
Se eu já sou parado pela polícia e apontam armas para mim quando eu vou para a mata ou para a encruzilhada fazer um ritual religioso, imagine daqui a 10 anos, quando 60% do Brasil vai estar evangélico. Então, hoje, não é o momento da gente espantar ninguém, é o momento para dizer, amigo, olha, vamos conhecer o que é diversidade? Conheça e desconstrua, porque não cola mais você pegar aqui, né? Não cola mais e não dá certo você pegar e querer crescer em cima de Exu. Porque nós não aceitamos mais que Exu e as nossas religiões sejam satanizadas ou os nossos conhecimentos, eles não possam estar dentro da sala de aula. Eles não possam estar dentro da universidade, né? Eles não possam estar no livro didático, na prática pedagógica, né? E esse encantamento, ele é ancestral, ele não é distante, ele é pertinho. Sabe por que ele é tão pertinho? Porque são os chás que as nossas avós faziam e fazem, né? Os banhos, as infusões, as práticas terapêuticas, que está na cultura popular hoje, que é apropriado aí por uma grande massa, né? Mas que, ao mesmo tempo, não é levado da forma em que possa contemplar a história, a cultura, a nossa ancestralidade de dentro do terreiro. Então, quando a gente chega e reivindica, né, esse espaço de produção do conhecimento, esse espaço de produção epistêmica, nós estamos querendo dizer, professor Luiz, querido, meu amigo, e a todos e todas que estão aqui, que nós precisamos reposicionar as injustiças cognitivas que foram feitas com os nossos ancestrais. Reposicionar as injustiças cognitivas que foi feita com o Orixá Exu, com o Yansan, né? Eu cansava de escutar, Yansan, mãe Janete, Janete, é o demônio dos ventos. Oxum é o demônio das águas. Gente, olha, nós não aceitamos mais isso. Nós não aceitamos mais isso. Quem é Yansan? Yansan é a grande deusa ancestral, né? Que representa a mulher guerreira que vai para a batalha e vence todos os homens. E aprende todas as tecnologias porque ela tem que defender o seu povo. Quem é Oxum? Oxum é a grande mãe que promove a fecundidade. Esse conhecimento dessas cosmologias tem que estar na escola também contado para as nossas crianças. Ah, professor, eu não vou levar isso para a escola, porque se eu falar da pombagira na escola, eu vou ser expulso da escola. Se eu falar do Exu na escola ou da Oxum na escola, eu vou chegar e vou ser expulso da escola. Mas você tem que entender hoje que a luta antirracista... Deixa tu falar, viu, Luiz? Eu vou falando demais. Não pode continuar. A luta antirracista, né? A Luiz Janete está falando alguma coisa e o microfone dela está fechado. A luta antirracista a luta antirracista é uma luta hoje em que nós devemos, sim, entender que quando a gente tem acesso ao conhecimento, a gente tem o poder da micro-revolução, ou da transformação, ou da mudança, assim você queira nomear, né? E se eu não promovo a minha ação, mais crianças vão ser silenciadas, mais crianças vão sofrer o racismo religioso, mais crianças de terreiro, né? E a população negra, indígena e cigana não vão se reconhecer dentro daquele espaço. E aí, como quem se reconhece é sempre a elite, nós vamos ficar sempre no espaço de subalternização do conhecimento. Não dizendo que a periferia não produz o conhecimento. A periferia, nós que estamos na periferia, nós produzimos conhecimento, sim. Hoje, o que eu estou querendo dizer é que nós reivindicamos o nosso espaço. E isso é muito potente e bonito. A gente tem que reivindicar o nosso espaço, sim. Ah, Luiz, eu falo demais. Eita, me arretado. Mãe Janete, a senhora está com o microfone fechado. A gente não ouve a senhora. Vê aí na tela onde tem o símbolozinho do microfone. Está fechado. Está fechado, a gente não ouve a senhora. Dá uma olhadinha na tela.
Professor Lincoln ali, com essa potência toda que traz para a gente aí, é uma revisão das nossas ações, um Tá me rever, ouvindo? inclusive. Ah, agora sim, a senhora quer falar? Pode Olha só, falar. eu queria fazer uma pergunta para ele. As pessoas, elas têm uma visão errada, né, de Exu. Então, eu pergunto para eles assim, eles perguntam por que que Exu usa tanto vermelho e preto, né? Como usa várias cores, mas a cor mais certas de Exu é vermelho e preto. Eu ensino que Exu, ele é um intercessor entre o plano material e o plano espiritual. E que Exu usa o vermelho e preto porque ele é a cura sobre as trevas. Ele combate o que é errado. Então, o vermelho significa a cura e o preto significa as trevas. E outra coisa, o que eu ensino, Exu é o nosso verdadeiro corpo. Nosso corpo é tudo movido por Exu. Porque a água que nós temos no corpo pertence a Exu. O ferro que nós temos no corpo pertence ao Exu. O nosso paladar, quem dá é Exu, né? Então, a nossa química toda e forma o corpo humano, ela está ligada a Exu, é Exu do nosso corpo. A essência do nosso corpo é a essência que todo mundo tem. Né? Então, as pessoas acham que Exu... o tridente, aquilo é o do mal. Quando o Exu faz o tridente dele, risca seu ponto, e eu explico para eles que aquilo é a força, é a soberania de Exu, que é divindade, aquilo ali é divindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A energia do orixá, do nosso corpo, que vai ao astral, né? E tira o negativo e leva para o astral. Então, por isso, é a força trina, né? É o nosso equilíbrio. Exu vem da palavra eixo, equilíbrio. Assim eu aprendi em Ifá, né? Um professor que me ensinou. Inclusive, eu queria tirar umas dúvidas se eu estou certa nessa observação. Você é um cara mais inteligente, mais estudioso, digamos assim, né? Então, eu queria que você me dissesse, Ifá, eu fiz jogo de Ifá. Então, Ifá, eles dizem o seguinte, ele diz que quando você se inicia em Ifá, eu vou pegar pesado um pouquinho, tá? Mas eu preciso saber, né? A gente tem sede de saber, em que idade estiver, a gente tem que aprender, né? Então, meu velho, eles dizem o seguinte, que quando você se inicia em Fá, se você é homossexual, você tem que ou desistir de ser, ou não pode jogar búzios, porque Ifá, foi isso que eu aprendi, condena o ato de dois homens, porque Ifá é o cão e a cadela, ele se refere. Então, Ifá joga uma maldição sobre a pessoa que é homossexual e joga o jogo e se inicia. Ele tem que fazer um juramento que ele vai deixar isso de lado, essa vida de lado, essa forma de praticar o sexo, porque Ifá abomina. Você concorda com isso? Ô, mãe, eu tenho vários amigos e amigas que são iniciados em Ifá e são gays, né? Inclusive, vários babalaôs já conversaram comigo, eu sou um homem gay, né? E vários babalaôs já conversaram comigo, me convidando para a iniciação em Fá. Eu acredito que as pessoas, a mitologia, né? Ela vai sendo passada de forma oral e ela também vai sendo reinventada nesse contexto. Então, ali também está imbuído a visão, ali também está imbuído o preconceito, ali também está imbuído as formas de viver no mundo, os interesses também. Isso, na verdade, é uma forma filosófica de ver o mundo, interpretar a vida. Para os africanos e seus descendentes, que somos nós, nas nossas perspectivas do terreiro, o Ifá ele é perpassado por 256 odus e caminhos. Exatamente. Eles se subdividem aí em uma série gigantesca aí de formas de interpretar. Como Ifá eu aprendi, não sei se eu aprendi certo. Aí, um instante, deixa eu terminar de explicar para a senhora.
Quando a gente chega no Brasil, não, a gente não, quando os nossos ancestrais chegam no Brasil e eles reconfiguram aí esse sistema mitológico por conta da dinâmica e principalmente o processo de industrialização, o processo de iniciação, eles veem que dentro desse pacto civilizatório que é o Xirê, né? Que as mulheres que vão ser as sacerdotisas, elas têm que jogar búzio, elas têm que conversar com o Exu e elas têm que fazer adivinhação. Diferentemente, por exemplo, em África, que esse processo era uma escola filosófica aprendida apenas pelos homens, em que eles estavam ali durante 16 anos, no mínimo, estudando, aprendendo os conhecimentos de etnobotânica, de ervas, de filosofia, de modo de ver a vida, de forma que não errasse nada. Nada. Então, eram os homens que iam ter essa função, porque as mulheres tinham outra função. No Brasil, quando acontece a reconfiguração do Xirê, né, a reconfiguração e a criação dos terreiros, as mulheres passam a ter o diálogo direto com o Exu e, principalmente, com o Orumilá. Porque Exu vai conversar com o Orumilá e o Orumilá conversa com os orixás, fazendo esse processo de adivinhação e mandando para nós aqui no Aie as mensagens, os ebós, as possibilidades de vida com uma forma mais sensível e amorosa. Então, não adianta a gente dizer assim, eu sou gay, eu nunca vou me iniciar em farra. Se a gente for ver, por exemplo, né, as primeiras casas de candomblé, elas foram matriarcais. Elas não iniciam até hoje, a Casa Branca não inicia até hoje, homens, só mulheres. Certo? Mas os seus descendentes da Casa Branca iniciam-se homens, tanto faz ser hétero como gays, ou trans, ou mulheres trans, também são pais e mães de santo hoje. Então, a gente tem, na verdade, que fazer uma interpretação desses fenômenos, ou dessas questões de vida, de uma forma muito sensível, porque também tem uma série de interesses aí, né? Sabemos disso. A gente pode também deixar cristalizado em um conhecimento a partir de uma perspectiva apenas, por exemplo, em Fá, Luiz, nós estamos falando de uma escola filosófica que ela caminha e caminhou durante todo o processo na diáspora. E Fá aqui no Brasil tem um preço, né? Um preço que eu falo assim no sentido do conhecimento, não financeiro. Mas em Cuba, os conhecimentos são muito mais profundos por conta dos grupos étnicos que foram para lá e ficaram dinamizando esse espaço em um pequeno território. Está entendendo? Agora, voltando até um pouco para a sala de aula, Lincoln, vamos pensar um pouco na expressão disso, enfim, na pessoa humana, né? A gente sabe perfeitamente que dentro dos processos pedagógicos você faz um link, né, perfeito em como trabalhar isso no currículo, e a gente consegue ter um entendimento, né, sobre isso no âmbito pedagógico. Mas tem a questão sociocultural, né, que me impede de ir para a sala de aula com os trajes, e aí a gente está falando do racismo, sim, né, do racismo religioso, por conta de um currículo hegemônico, um currículo que estabelece formato, modelos. Vamos falar um pouco desse racismo, né, religioso, estrutural também, que chega até as escolas, que me impedem, por exemplo, de mostrar a que vim. Isso eu estou falando ainda dos adultos, né? Vamos pensar naquela obra da Estela Caputo, que vai falar das crianças dos terreiros, né? Dos terreiros. Fala para a gente um pouco sobre isso. Vamos fazer um paralelo entre as crianças e entre os adultos, já que nós estamos aqui na EJA, né? Perfeito. Na perspectiva da educação de jovens e adultos, vamos fazer um paralelo. A primeira coisa que a gente tem que entender, né, é que todo espaço ele vai ser um espaço de transformação educativo, né? Já que a gente está falando da EJA, vamos ver que a nossa sala de aula ela pode ser um espaço de micro-revolução e o terreiro também pode ser um espaço de micro-revolução. O terreiro também pode ser uma escola, né? É o que eu venho dizendo muito hoje, que o Ilê, Axé, Obá, Oladeji não existe mais, que é a minha casa de candomblé. Existe o terreiro, escola, Ilê, Axé, Obá, Oladeji.
Aí hoje eu entendo o significado do meu terreiro, que Xangô escolheu. A casa do rei que veio para multiplicar a riqueza. Que riqueza é essa? Não é a financeira, é a abundância, mas é o conhecimento, né? Hoje, ele se configura dessa forma. E aí, Luiz, quando, por exemplo, o orixá chega, na minha perspectiva de formação durante esses 20 anos, tem uma hora que Xangô vem e ele diz assim, você tem 3 grandes missões. Ele reúne todos os meus filhos de santo. Estava tendo uma reunião aqui, e essa reunião era uma briga, entendeu? Era uma briga. Vocês estão escutando meu gatinho, né? Aí, esse gatinho, viu, mãe? É o TR, o tranca-rua. Então, ele é danado, demais. Então, Xangô vem e diz assim, você tem 3 grandes missões, diga para ele que ele tem 3 grandes missões. A primeira é fazer do filho biológico dele um homem bom, né? Um homem bom. A segunda é construir esse espaço no terreiro para que ele, dentro do terreiro, tenha equilíbrio. E hoje eu entendo muito bem isso, e eu moro no terreiro, né? Porque aqui eu consigo ter o equilíbrio a partir da ideia dos meus cosmosentidos, das minhas cosmopercepções, né? A partir da minha mediunidade. Mas ele lança, na verdade, esse terceiro grande desafio, que é justamente, ele diz com essas palavras, Luiz, plantar sementes pelo mundo. E hoje eu entendo que a primeira semente que ela vem sendo construída, né, é o Exu nas escolas. Então, por exemplo, quando a gente entende que essa ideia do reposicionamento de vida, ela está, na minha perspectiva, entre a encruzilhada da universidade e o terreiro, desses 2 caminhos, né, eu consigo ver hoje a grande missão que eu tenho, que é esse plantar sementes. Então, eu sei que durante vários anos, durante várias experiências em escolas que eu fui professor, ou eu era o professor temido e odiado, ou eu era o professor amado, né? Eu era professor de matemática em 2 escolas do município de Fortaleza. Em uma, eu desenvolvia uma prática pedagógica e eu era muito amado pelas crianças e pela coordenadora pedagógica. Em outra, eu era odiado pela coordenadora pedagógica. Por quê? Ela dizia que, por ser professor de matemática, eu tinha que trabalhar o livro, capa a capa, todos os exercícios. E a minha ideia na matemática, por exemplo, era trabalhar fractais. A partir aí, trabalhar proporção, trabalhar triângulos, trabalhar a construção das sociedades africanas que desenvolvem a sua estrutura arquitetônica a partir dos fractais, né? E aí vai. Você viaja nessa ideia porque tem muita coisa para você realmente mergulhar. Eu saio de uma geometria simples e eu afirmo, por exemplo, né, que o teorema de Pitágoras ele já era desenvolvido muito tempo antes de Pitágoras. Pitágoras se apropriou desse teorema, mas que, ao mesmo tempo, os africanos estão aí, você pode olhar para as pirâmides, eles já construíam triângulos, retângulos, eles já construíam pirâmides, né? Muito antes de Pitágoras. Então, essa apropriação cultural e esse processo de desconstrução, ele vem com base na ideia de luta antirracista. Essa luta antirracista, Luiz, a gente não pode perder um segundo, né? Como eu estava na live ontem, tu me lembrou, eu disse, em todos os momentos que Exu deixou um recado, em todos os momentos que lhe convidarem para qualquer espaço, vá falar. Não deixe de falar, né? Não deixe de falar. Ontem eu terminei o ritual aqui, viu? 3 horas da manhã, 7 horas da manhã tinha live. Eu coloquei um avisozinho. Gente, não tem live hoje no Estudo das Escolas, mas eu estou aqui falando sobre Exu nas escolas. Pois é. Porque todo dia de manhã eu faço a live 7 horas da manhã sobre Exu nas escolas, né? No meu canal no Instagram.
trazendo essas discussões. E eu vejo muito isso, sabe, Lincoln? A gente trabalha no mesmo colegiado, né? Trabalha na mesma universidade, e hoje eu chego a essa conclusão que não basta só denunciar, né? Não basta só a gente falar do racismo, não basta só a gente colocar para fora se a gente não anuncia, né? Ou seja, é a denúncia e o anúncio. O anúncio, para mim, é o que, em particular, você tem feito na sua caminhada de trabalhar, seja nas lives, 7 horas da manhã, né, falando sobre, hoje eu falo sobre o Orixá Ogum, hoje a gente fala sobre a didática da circularidade, hoje a gente vai falar sobre interdisciplinaridade. Quer dizer, para mim, o anúncio está aí quando a gente consegue traduzir tudo isso, e é complexo, a professora Isabel estava colocando para mim, e é verdade, sabe, professor Lincoln, eu acho que é muito complexo, e aí tem uma questão em cima disso, né, que eu acho que é importante também colocar, que eu não sei se todos nós, né, eu digo todos nós, professores e professoras, se estamos aí numa mesma sintonia para trabalhar isso na formação das nossas crianças. E aí eu acho que uma questão muito simples é o que falta, então, na formação de professores. A gente falou da Lei 10.639, a gente está falando de questões muito complexas e profundas, né? A professora Cristina está aí, ela trabalha com criança, que é belíssimo o trabalho que ela mostrou. Então, assim, o que falta nessa formação para a gente ter esse conhecimento mais amplo? Porque aí não é só o conhecimento vou restringir aqui, não é só o conhecimento da erva, né? É tudo que tem por trás dessa ancestralidade que envolve o conhecimento sobre a erva, enfim, sobre tudo isso. Falta o professor Luiz, falta o professor e a professora que está em sala de aula se transformar em Exu. Entendeu? Vamos entender o que é isso, pessoal. Como é que a gente se transforma em Exu? Exu é o orixá das possibilidades. Qual de vocês que é professor, que está em sala de aula, que não vai para a aula com o seu plano de aula ali preparado, mas vai com o plano A, o B, o C, o D e todas as possibilidades? Exu é o orixá que, para a gente, ele nos possibilita contra-colonizar ou descolonizar, seja como cada um quiser, mas nos possibilita hoje potencializar o desenvolvimento cognitivo, certo? O desenvolvimento cognitivo, sabendo que essa didática, essa forma de ver o mundo cartesiana, ela não contempla os nossos cosmosentidos e nem as nossas cosmopercepções. Ah, professor, vamos trabalhar a cosmovisão? Gente, quem é que pensa? A cabeça ou o corpo? Né? Quem é que pensa? A cabeça ou o corpo? Será que o nosso corpo inteiro pensa? Eu sei que o meu corpo, ele é microcosmo do meu axé, da minha energia vital. O meu corpo, ele é o receptáculo maior de força que está em um grande processo. E aí vem de cosmobiointeração com a humanidade, com o mundo, com as coisas vivas e não vivas, com as outras formas de ver, né? Também de outras pessoas que não compreendem, mas ele está lá. Certo? Isso pode ser por ligações iônicas, ou pode ser por axé, ou compreensões de vida, que assim você possa querer fazer a interpretação de qualquer forma. Né? Mas a gente tem que entender hoje que quando o que está faltando nesse processo todo? Primeiro é a gente encarar os marcadores dos erros. E primeiro, a gente também vê como é que nós podemos caminhar nessas outras possibilidades. Então, dessa forma, na perspectiva do Exu das escolas, eu trago o professor e a professora transformando-se em Exu. As crianças, os adultos e os jovens que vão caminhar por esses outros caminhos da vida, que vão caminhar nessa perspectiva a partir da encruzilhada, né, do conhecimento, dos conhecimentos, vão caminhar e vão desconstruir aquela ideia de ser multiplicadores. Nós não fomos educados com a ideia de multiplicadores? Não. Eles vão transformar-se em Exu nos espaços que eles vão caminhar e vão aí potencializar a vida em novas bases civilizatórias, porque eles vão compreender que o orixá Oxum, né, minha mãe Oxum, ela é responsável também pelo ciclo das águas, ela é responsável pela fecundidade da vida, ela é responsável pela água que está no meu corpo,
ela é responsável pela reutilização das águas, né? Ela é responsável pelo processo de gestação, e aí vem uma infinidade de possibilidades. Quando eu trago e chamo isso para dentro da ciência, Luiz, o que eu estou dizendo? Eu tenho uma identificação positiva com o orixá, para não dizer Deus ou deusa, né? Preto, negro, ancestral, africano. Mas se eu quiser fazer isso também com os indígenas, eu faço. Se eu quiser fazer também com os ciganos, eu faço. Se eu quiser fazer também com os povos da floresta, nós vamos fazer. Os quilombolas, e aí vai, entendeu? Tem como você contextualizar, sim, essa trajetória e essa história. Tem como você contextualizar, sim, por exemplo, né, uma vez eu fiz uma pesquisa belíssima falando sobre os animais do semiárido. Gente, os nossos alunos africanos falam todo dia nas nossas salas de aula que eles estudam Europa, mas não estudam Moçambique, não estudam Guiné-Bissau. Aqui, a gente estuda animais também, mas não os animais do semiárido, entendeu? Da nossa região, da nossa fauna local. Então, essa perspectiva revolucionária, ela vem a partir do momento em que os africanos chegam aqui e eles fazem a adaptação. Por exemplo, que é a Umbanda, né? Se a gente for entender a Umbanda ela vai ser esse grande caldeirão cultural. Assim como o Candomblé é esse grande caldeirão cultural na perspectiva africana, a Umbanda vai ser na perspectiva afro-brasileira. Afro-brasileira. E aí a gente vai entender que eu posso trazer, por exemplo, eu estou aqui no Ceará, viu, pessoal? Aqui na cidade de Maracanaú. Na minha cidade, aqui no Maracanaú, eu tenho um grupo étnico indígena, né? Que são os Pitaguari. Tem outra cidade bem para cá, que é Caucaia. Olha o nome da cidade, tudo indígena, né? Que eu vou ter os Tapeba, né? E aqui, em Aquiraz, que é outra cidade aqui do lado, tem o Ginipapo Canindé. Eu estou cercado por 3 grupos étnicos indígenas. Esses grupos, se você for para os rituais deles, de pagelança, os ancestrais deles estão lá. E esses ancestrais, eles também podem estar dentro da sala de aula, sendo promotores de identidades positivas e não mais fragilizadas, né? Só que o professor ele tem que se tornar Exu. O que é Lincoln e o professor se tornar Exu? O professor precisa se tornar pesquisador e cientista. O professor precisa se tornar revolucionário. Ei, Luiz, antes de tu falar, o que Exu faz? Ele traz a transgressão. A gente precisa transgredir esse processo. Porque o que está aí, meu amigo, dá mais certo não, viu? Então é a partir dele, é o movimento de dentro para fora. Né? Na verdade, extrair esse Exu que cada um carrega, cada um tem, e eu não estou falando de Exu entidade, eu estou falando de energia, eu estou falando daquilo que a gente tem, né? Tudo aquilo que a gente já tem, e a partir do que tem dentro para fora é o que nos dá condições de transgredir, né, e de trabalhar com esse movimento, como você colocou, contra-hegemônico, de fato. Né? Talvez a gente queira desconstruir aí valores. Cristina quer colocar uma coisa? Prof. Cristininha. Então, professor Lincoln, a gente já está acabando, mas eu vou abrir para as pessoas falarem um pouquinho, pode ser? Então, prof. Cristininha, Manjanete, já sei que tem alguma coisa para falar, tá caindo. Churandi, Isabel, somos poucos, mas poucos potentes. Então, vamos lá, professora Cristininha. Boa tarde a todos, a todas. Boa noite, né? 6h22. Assim, muito feliz de estar participando das lives do professor Luiz, né? Em que também eu fui participante, né? Eu tive o prazer, professor Lincoln, ela foi uma convidada minha para falar sobre a militância na EJA. Ela tem um trabalho lindo também de militância, de crença, de trabalho político, então foi uma das convidadas. Então, assim, como a gente sabe que nós, professores, nós precisamos ter o nosso posicionamento, né? Ser nosso posicionamento político, nós temos que realmente ser esse professor transgressor. A gente precisa fazer a diferença em sala de aula e em lugares que nós passamos. E quando o professor Lincoln, né, estava falando e vem trazer alguns exemplos, eu me
recordei do ano passado, que eu, na minha turma, pela manhã, que eu trabalho 2 turnos, à noite com a EJA, que é a minha militância. Aí, minhas outras 20 horas, eu trabalho com crianças. E, no passado, eu recebi um aluno, no início, a mãe dele não me falou que ele que eles eram de religião de matriz africana, né? E aí, quando foi no mês de abril, ele sumiu da escola, desapareceu, passou 15 dias, 15, mais ou menos 20, meu Deus. Aí perguntou na diretora, e ela também não era muito ir para a escola, então eu perguntei o vice, aí ele me disse, olha, ele fez um trabalho e precisou ficar recolhido e tal, mas até então ninguém chegou para mim para falar nada, mas como Irará, na Bahia, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, aí eu procurei informação e aí me informaram que ele ficou, esqueci o nome que dá, né, que fica lá na casinha, junto com... Ele foi se iniciar. Sim. 7 anos. 7 anos ele tinha. Ia fazer 7. E aí, quando ele retornou para a escola, todo de branco, tem uma foto que eu pedi a mãe permissão para guardar e tal. E aí, eu achei interessante que os colegas dele, nenhum tiveram uma reação preconceituosa, sabe? Uma reação contrária a Eric, que era o meu aluno. O que aconteceu? A escola, a merendeira, a pessoa que estava no portão, os 2 outros professores ao lado, que tiveram, quer dizer, os adultos. E aí, começaram a olhar diferente para o menino, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Na hora do intervalo, aí eu abracei ele, tá? Conversei, você está muito bonito, vou perguntar à sua mãe se eu posso tirar uma foto sua, mas tirar uma foto comigo. Aí, no intervalo, uma das merendeiras falaram com os alunos sobre ele. E aí, quando eles retornaram, esse menino chorava na sala, eu vou embora, eu quero ir embora, eu não vou ficar aqui não. E eu sem entender. Eu falei, meu Deus, ele quando chegou não teve problema nenhum. E por que agora ele não está com essa reação? Aí abracei, fui lá no sanitário, fechei a porta, fiquei com ele. Me fale por que você... Não, porque meu coleguinha disse que eu era macumbeiro, que não ia ficar de mim, não. Eu falei, que o seu coleguinha disse isso, mas ele não disse isso no início, por que falou agora? Ele falou, eu não quero não, eu quero ir embora. Aí chorava, eu abracei, alisei ele todo, beijei, falei que não, que a gente tinha que respeitar a religião dele, conversei várias coisas com ele. Aí eu tinha pedido a mão... Me chamando aí fora? Tomando conta dele. Enquanto eu fui na secretaria, chamei o vice-diretor e passei a situação. Aí eu falei, agora eu chamei qual foi o colega, fui até ele, conversei direitinho, tudo bem com o aluno. Aí ele voltou para a sala, os todos. Aí pediu desculpas e tal. E todos abraçaram. Eu achei interessante, a coisa mais linda. Aí eu falei, agora, depois que todo mundo ir embora, a minha conversa vai ser com essa merendeira. Porque depois que eu fiquei sabendo que foi, ela fez o comentário. Mas assim, para chegar, durante o tempo todo que ele ficou com o traje dele, todos os dias ele tinha que vencer, fazer uma história, um leão. Porque ao sair no intervalo, ficavam olhando os professores e comentando. Ao ponto de, na hora que os pais foram buscar, 2 ou 3 pais falaram lá no portão que isso não pode, como é que pode a escola aceitar uma coisa dessa? Mas não chegaram para mim, para a professora dessa criança, para falar isso. E sim, aí a pessoa que estava no portão falou comigo, que os pais estão reclamando. Eu falei, mande eles entrarem e vim aqui reclamar com a professora da criança e com a direção da escola, porque aí a gente vai dar resposta, né, explicar por quê. Que desde quando, qual é a lei que diz, qual é a lei que impede, a gente precisa ter respeito. Aí respeita a religião do outro, respeita aquilo que você acredita. Aí tinha uns 2 ou 3 evangélicos, mas não era da minha sala, da outra sala que ficava de lá falando. Aí eu deixei e tudo, aí depois chamei a diretora e falei, você tem que tomar partido disso aí. Isso não pode. Mas assim, em momento algum, eu deixei a criança sozinha e nem deixei que os alunos da minha sala fizessem algo que ele se sentisse. Só foi aquele momento, porque justamente quando ele saiu da sala para o recreio, que a merendeira comentou com os outros alunos. Então, um deles
chegou e usou essa frase, e aí eu conversei tudo direitinho. O que é que eu fiz? Durante a semana, organizei minha aula em que na aula aparecesse, eu levei umas 2 ou 3 histórias africanas e que aparecesse algo que mostrasse esse aluno por que era que estava vestido daquela forma, sabe? Mas não é fácil, não é fácil, porque isso aí são são as pessoas ainda, os nossos colegas, e eu também já me desvesti muito disso, que infelizmente não procura fazer esse estudo, porque a gente precisa, nós professores temos que estudar o tempo todo, para poder nós desconstruirmos tudo aquilo que nós aprendemos lá na escola do passado, né? Na escola do passado. Porque se eu, por exemplo, não tivesse estudado antes, não fizesse parte justamente desses grupos de informações, de discussões, eu também teria até uma reação assim. Mas também eu tenho em minha família pessoas que fazem parte, que gostam de estar no candomblé, né? Dentro da minha casa, já vi, eu aceito minha casa. Tá? Então, talvez seja essa abertura e a minha visão que eu tenho. E aí o professor fala que a gente precisa transgredir. Com certeza. Com certeza. A gente precisa fazer a mudança. E essa mudança a gente precisa fazer dentro da sala de aula, é nos espaços que nós estamos, dentro da nossa escola, dentro da nossa casa. Para quando chegar lá, que surgiu uma situação dessa, a gente saber proteger esse aluno, porque ele precisava naquele momento de proteção. E aí depois chamei os pais, passei a situação toda, quando eles pegaram, e aí eu falei, por favor, não procure conversa com ninguém, com os pais não vão tirar essa satisfação, porque não se preocupe que seu filho está aqui protegido. E graças a Deus... Eu já passei muito por isso com crianças, porque eu recolhia crianças pequenas que não sabia tomar atitude, né? 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Chegava no colégio, acontecia isso. Só que eu ia lá. Sim. Eu ia lá no colégio, porque eles já saíam da esteira preparado para tudo isso. Não responde, se a coisa for agressiva, ligue para mim. Ou então liga para a polícia. Eu já dava toda a dica que eles tinham que fazer, entendeu? E isso é muito comum e a gente não tem que mudar esse quadro, né? Aí é difícil, é uma missão muito difícil. A pessoa que se iniciou mais jovem aqui em casa foi o meu filho biológico, Gabriel, né? Ele hoje é um homem de 21 anos. Ele se iniciou com 13 anos, né? Ele se iniciou porque ele queria se iniciar, ele queria estar dentro do universo do terreiro, e que, ao mesmo tempo, Cristina e Mãe Janete, ele se empoderou, né, enquanto criança de axé, enquanto jovem de axé. Mas quando chegou na sala de aula, né, que ele passou por todo esse processo de racismo religioso, foi muito traumático. Então, não tinha na sala de aula dele uma Cristina, infelizmente. Não tinha. E o que aconteceu? O trauma foi tão grande, tantas brigas que ele pegou, que ele terminou até hoje não conseguindo estar na escola. Né? Não conseguindo estar na escola. O Exu nas escolas hoje, ele é porque o meu filho não conseguiu terminar o ensino médio. Ele não quer, de forma nenhuma, mesmo sendo adulto, ele não visualiza a vida dele a partir de tendo um pai, professor doutor, babalorixá, ele assistindo minhas lives. Ele ficou traumatizado, né? Tudo que a gente vem desenvolvendo com as pessoas de militância que estão dentro do nosso terreiro, ele não consegue entrar, ficar e permanecer no ambiente escolar. Então, a gente está falando aí hoje, né, da promoção tanto desse racismo estrutural quanto do racismo religioso, de uma forma que é muito cruel para as nossas crianças de terreiro. Eu falo de 20 anos de iniciado aqui no estado do Ceará, em que eu acompanhei o crescimento de muitas crianças e jovens que já estavam nos terreiros, que não conseguem acessar a universidade. Então, as populações de terreiro, elas não conseguem, as crianças que nascem no terreiro, elas não conseguem chegar à universidade. Professor, por que é isso? Né? Um dos grandes fatores é o racismo religioso. Entendeu?
Eu vou atribuir também, meu velho, com todo respeito, eu acho que eu vou atribuir também a muitas coisas mal feitas que também existe dentro da religião. Ensinamentos errados, né? Coisas que se faz na rua e às vezes não há... Isso que a senhora está querendo falar aí, eu vou até lhe interromper, é muito importante, e é por isso, minha mãe, que o nosso terreiro ele tem que ser uma escola. Porque a gente, enquanto Babalorixá e Alorixá, Mãe de Santo, Pai de Santo, a gente tem que continuar aprendendo, tem que continuar se ressignificando. Eu moro numa cidade, meu velho, eu moro numa cidade muito preconceituosa, justamente sobre a nossa religião, porque aqui é mais tomado pelos evangélicos. E minha casa é muito respeitada. Mas você não vai ver nada meu jogado no meio da rua, sujeiras em cachoeira, eu não faço nada dessas coisas, tudo dentro do meu barracão. Ensino meus filhos como respeitar todas as religiões e explicar por que você escolheu aquela. Entendeu? Eu acho que os ensinamentos vindo de dentro do terreiro, como você faz, isso vai mudar esse quadro negativo sobre a nossa religião. Eu acho que são pessoas que vão para a religião querendo ser sacerdote, porque acha que é bonito, vai ser louvado, e aí não cria tempo, não põe ensinamento, e sai pela internet aprendendo coisas que não tem nada a ver, né? E aí acaba montando casas e metendo os pés pela mão, jovem demais. Eu me tornei uma zeladora com 42 anos, estou com 66. Então, eu não estou dizendo a você que eu sou expert, não sou. Mas o que eu aprendi e o que o meu discernimento manda, eu ensino meus filhos, está aí a prova. Daí ele veio para mim com 18 anos, não foi, Luiz? Então, 19. eu ensino meus filhos ao mundo, eu ensino o reconhecimento deles como pessoa e depois vou dando gradativamente o ensinamento espiritual. Para mim, eu vejo primeiro o ser, para depois eu ver a parte espiritual. Então, eles vão aprendendo e, graças a Deus, aqueles que quiseram aprender, né, todos tiveram caminho. Agora, existem aqueles que vai buscar né, coisas sobrenaturais. Sabe o que é? Você sabe, né? Melhor que eu. Então, aí realmente não dá certo e partem. Né? Você vê, Luiz, que são duas perspectivas, né? Que a Cristina fala e que a Mãe Janete fala. O terreiro tem que ser uma escola, como a Mãe Janete vem desenvolvendo ao longo desses 20 e tantos anos, né? Ao longo de todos esses anos de Umbanda que a senhora está... Eles perpassam desde o momento em que a senhora compreende que a senhora tinha um caminhar a partir dessa perspectiva de ser mãe de santo, de ser sacerdotisa. E também essa compreensão de que a formação inicial e continuada na perspectiva de avanço da desconstrução desse entrincheiramento escolar possibilitou que a Cristina salvasse aí essa criança de se transformar em um adulto como, por exemplo, o meu filho. Muito obrigado, Cristina, pelo que você fez. Né? Muito obrigado, gratidão, axé, mão do pé. Que o Orixá continue te ajudando, te iluminando sempre a promover práticas antirracistas. É disso que a gente precisa. Hoje de manhã, eu estava acordando, acordo na dinâmica do terreiro aqui. Imagina só, eu divido a minha vida entre o terreiro, que é uma dinâmica de cuidado dos filhos, de atendimento, né, de reforma, de final de ano, antes que o inverno chegue, a universidade, a produção do conhecimento a partir das lives. Então, é uma intensidade muito grande. E hoje, de manhã, eu acordei com a notícia. Professor, eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Eu disse, diga. Era um rapaz que tinha feito o Exu nas escolas, né, o primeiro workshop, que agora vai se transformar em um curso, né, em que vai acontecer no dia 27 e 28 desse mês. E aí, ele pega e diz, olha aqui essa prática pedagógica que foi criada a partir do Exu nas escolas. Então, uma prática pedagógica como essa, uma atividade como essa, ela não ia existir. Ou se ela não ia contemplar de forma positiva as religiosidades,
as cosmologias, né, africanas e afro-brasileiras, a nossa forma de ver o mundo. E aí é através dessas experiências que eu sou um homem de Xangô, tenho a minha fogueira alimentada, né? Acho que é importante a gente ter esse feedback, esse retorno, esse carinho aí. Professor Lincoln, falta só mais uma perguntinha que a professora Cristina quer fazer. Muito bom comentário, professora Ana Maria. Confesso que eu acabei não acompanhando todas as colocações aqui. O professor Geraldo Sotaria teve um problema de luz em Moçambique, lá na cidade dele, teve que sair. A professora Ana Maria está colocando, né, que a gente deve pensar, né, projetos, organizar projetos, planos de ação que envolvam aí essa relação toda com o currículo e a comunidade. E a professora Isabel, né, da UFPI, lá de Piauí, também quer perguntar. Vamos lá? Vamos, professora Isabel. Boa noite a todos. Boa noite, professor Luiz Carlos, né? Todo o meu respeito, professor Lincoln e a mãe Janete, certo? Axé. Bem, eu sou pedagoga, né, e professora no curso de pedagogia na Universidade Federal do Piauí, no campus de Picos, que é uma cidade do interior do estado do Piauí. Nessa região, nós temos um número significativo, né, de pessoas que seguem religiões, né, vamos dizer assim, ou linhas evangélicas, certo? E aí, então, nós temos uma grande dificuldade de estar trabalhando sobre essa questão, né, de religiões, matrizes africanas, né, enfim, existe uma negação, né, na verdade. Então, eu pergunto para o professor, como lidar com essa questão no processo de formação de professores nos cursos de licenciatura? Né? Porque se o professor está sendo formado para trabalhar com a diversidade, com a cultura, né, local, com a cultura afro-brasileira, né, porque a gente tem a disciplina Educação nas Relações Étnico-Raciais, que aborda um pouco dessa questão, né, mas o aluno, ele estuda, mas não aceita. E aí, quando chega no momento de sala de aula, ele se omite nesse momento de tocar nesse assunto, né? Como lidar com essa questão no processo de formação dos educadores? Eu vou colocar aqui, professora, eu espero que todo mundo aqui tenha Instagram, certo? Eu vou colocar aqui o meu Instagram, é @LincolnJesus. Lá no Instagram, se você entrar na minha bio do Instagram, que aí fica a foto, né? Eu demorei tanto para entender o que era bio, viu? Era a foto, aí tem a descrição de quem é e tudo mais, Tem um linkzinho que você vai acessar lá. Lá tem um e-book que eu criei, né, junto com o meu bolsista de iniciação científica. E aí a gente vai falar em 30 páginas algumas ideias do que eu falei aqui hoje. E aí eu tenho caminhos pedagógicos, de práticas pedagógicas que podem ser trabalhados. Eu estou fazendo 20 lives, né? Eu acho que eu estou na 10ª alguma coisa. 14ª era para ter sido hoje, eu não aguentei fazer, amanhã vai. Então, amanhã é a 14ª. 20 lives em que eu estou discutindo esse e-book, em que eu estou discutindo formas de trazer Exu para as escolas, formas de trabalhar esses conhecimentos não em uma perspectiva proselitista, mas uma perspectiva de reivindicação do conhecimento, né, de base africana e afro-brasileira, na perspectiva do ensino mesmo, a partir das ciências, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer com que os estudantes reconheçam é que a estrutura ela é racista. E o racismo estrutural, ele tem como um grande pilar o racismo religioso, né? Por exemplo, eu estava na disciplina que eu ministro na Unilab, que é ensino de ginga, capoeira, corporeidade e mandinga. Né? Essa disciplina no curso de pedagogia, que se fosse um curso de pedagogia normal, né, Luiz? Aí ia ser uma disciplina... Eu estou vendo aqui a cara da professora Isabel. Isabel, é belíssimo o currículo daqui. Essa disciplina é uma outra que a gente jamais pensaria no currículo comum, né?
Porque o nosso currículo, ele é afrocentrado, né? Então, o currículo todo trabalha a perspectiva africana e afro-brasileira, em todos os componentes curriculares, não só em um. Então, o que acontece? Nessa disciplina, eu faço esse processo contra-hegemônico de descolonização do corpo, ou contra-colonização do corpo, né? E aí eu trabalho só com práticas pedagógicas, desenvolvimento de práticas pedagógicas. E eu disse, gente, vamos trabalhar temas a partir dos círculos de cultura. Uma equipe escolheu trabalhar candomblé na escola. Aí ele disse, não, professor, nós vamos chegar trabalhando candomblé? Assim. Eu digo, tá errado. Nós não vamos trabalhar candomblé. Nós vamos trabalhar aqui, sim, as religiões. Pegue imagens. Uma aluna disse, professor, sugestão, pegue imagens de todas as religiões que tem na nossa região. Católica, evangélica, espírita, o candomblé. Mostra a imagem para as crianças. Mostra a imagem para as crianças. Padre sacerdote. Para reconhecerem qual é a religião ou as religiões que vão sofrer o racismo. Com certeza vai chegar nas nossas religiões. A partir daqui, você tem justificado, isso eu estou trabalhando, falando uma prática pedagógica, professora, para trabalhar direto com as crianças, não é nem com os adultos, porque os adultos a senhora não precisa passar por esse ensaio todo, não. A senhora já pode ir direto, porque existe a lei, né? Existe a lei, eles têm que entender isso aí. Eu estou dizendo uma prática, porque minha preocupação toda é sair da perspectiva filosófica da universidade e trazer para o chão da sala de aula. Porque eu fui professor do chão da sala de aula a vida inteira. Né? A vida inteira. Eu estou na universidade só entre 2014, como docente. Então, eu dei aula a vida inteira. Então, eu estou preocupado na micro-revolução hoje. Leva lá, afirma qual é a que vai sofrer o racismo e ali nós vamos trabalhar ações antirracistas. Ai, mas a minha mãe está sabendo, ela vem reclamar aqui porque a gente está trabalhando a macumba. Não. Toda a sala viu que o racismo é evidente nessa religião. Toda a sala construiu, coletivamente, essa afirmação. Está entendendo? Então, é de uma forma que a gente não pode deixar brecha nenhuma para uma pessoa chegar e dizer, você está trazendo a macumba para dentro da escola. Não, eu estou trazendo cosmologias a partir de uma estrutura antirracista. E constatado ali, né, na sala de aula, quando a gente faz uma atividade como essa, né? Sim. Exato. E a questão é bastante delicada, né? Porque eu também tive a oportunidade de participar de um projeto social, né, no bairro onde eu moro. E aí também, né, existe um grupo da população que são evangélicos, né, bem assim representativos. E justamente nós começamos a trabalhar essa questão, não foi nem a questão mesmo da religião afro em si, foi a questão da dança, né? E aí entrou o samba, entraram outros ritmos de dança, de ginga, que para muitas crianças, né, evangélicas, já ensinadas pela família, levavam a esse contexto, né, das religiões de matriz africana. Sim. E aí o que aconteceu? Muitas crianças foram retiradas do projeto, porque as famílias não aceitavam esse tipo de atividades sendo realizada com seus filhos. Né? Uhum. E aí a gente teve uma evasão no projeto, em relação à virtude da questão religiosa. Porque por mais que a gente tenha explicado a questão, muitas famílias não aceitaram. Pois nós vamos, né, realmente conseguir evidenciar isso na sala de aula a partir dessa perspectiva, mas esse processo, ele o que eu venho dizendo, né, nós não nascemos racistas, nós aprendemos a ser racistas, mas hoje é importante que a gente aprenda também a ser antirracista. Infelizmente, essas crianças foram retiradas, né?
Talvez, se vocês tivessem pensado em uma perspectiva de uma abordagem com as famílias anteriormente, não sei se esse era o objetivo, mas pensar em uma ação em que a gente possa realmente trazer essa discussão para as famílias também, né? Eu acredito que talvez seja interessante. Porque para você abordar a cosmologia africana e afro-brasileira dentro da sala de aula, você vai ter que fazer um percurso. Ela não pode cair de paraquedas. Se ela cair de paraquedas, as interpretações vão ser múltiplas. Múltiplas. E as crianças vão chegar em casa fazendo o papel de Exu, ou seja, o comunicador. Então, a gente tem que entender que esse comunicador, ele tem que ser ao nosso favor. Não pode ser contra a gente. O processo vai sendo semeado, né? Até chegar, então, ao projeto em si, que é a colheita, né? Talvez, do trabalho. Isso. Agora, professor Lingoli, para a gente encerrar, o que nós podemos esperar desse futuro próximo, então, que a gente está falando da educação das religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras? O que a gente pode esperar? Se você pudesse falar, né, enfim, colocar aí guardado num baú para 12 de novembro de 2025, pensar em 5 anos, o que a gente pode esperar desse futuro? Para essa discussão toda, né? Por exemplo, Exu nas escolas vai caminhar, enfim, o que você espera aí? Para onde vai? Aí eu vou falar das previsões de Exu, né? Exu vai dar os búzios nesse momento, hein? Exu nas escolas está plantando sementes, Luiz, né? Eu acredito que em 2025 a gente vai estar colhendo sementes, né? A gente vai estar colhendo frutos, quer dizer, está colhendo frutos, sim. Eu acredito que nós vamos conseguir caminhar, sabe por quê? E caminhar de uma forma agora mais potente, porque cada vez mais, diante desse novo normal, a gente consegue, sim, dialogar com pessoas que estavam silenciadas, pessoas que estavam, como é que posso dizer, sem conseguir ver ou sentir, pessoas que estavam sofrendo o adoecimento da ausência dessas discussões ou o adoecimento do próprio racismo, e hoje elas podem dar o seu grito na encruzilhada. E dar esse grito na encruzilhada, seja ele de desabafo, seja ele de transgressão, seja ele de revolução mesmo, é uma potência de transformação, porque nós vamos hoje continuar evidenciando Exu nas escolas, continuar evidenciando o ensino da EJA a partir de uma perspectiva que você vem desenvolvendo, que seja das diversidades, tanto no Brasil como em África, continuar dialogando com os estudantes e professores de países africanos na ideia de descolonização realmente dos corpos e mentes, ou contra a colonização, compartilhando o conhecimento em uma perspectiva sul-sul, né? Compartilhando o conhecimento a partir de uma perspectiva que nos contemple. Como Paulo Freire diz, nós precisamos nos tornarmos atores e atrizes, autores e atoras do nosso próprio processo de construção do conhecimento. Bora arrasar, meu povo. Deixa eu estar aqui quando a gente vai arrasar. É isso. Então, eu me despeço, mas antes disso eu passo a palavra, né? Na verdade, quero agradecer a todos e todas que estão aqui, né? Minha mãe de santo, que teve prazer, que tem prazer de revê-la, né? Aqui mesmo à distância, né? É sempre prazer ver você. Então, meu muito obrigado. Mas, professor Lincoln, então, suas palavras finais, para eu poder fazer o agradecimento final e a gente encerrar esse momento. Gente, obrigado você, né, por ter convidado. Exu disse que eu fosse falar onde me chamasse. Gente, o povo me chama, eu estou trabalhando tanto que vocês não têm noção. Agradecer a mãe Janete por estar aqui compartilhando. Eu agradeço a sabedoria de estar presente para ouvir tanta sabedoria e aprendizado. Sua força, seu axé. Eu acho que é muito mais. Axé, minha mãe, axé. E ele dá. Axé, para nós, né? Agradecer pelo espaço e também pela sua experiência
pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo em sua trajetória do terreiro aí, né, na cidade em que a senhora mora, as pessoas que estão aqui e compartilharam, falaram, colocaram suas questões, experiências de vida, é muito interessante para a gente trocar esse conhecimento. Tu não deixou a gente falar nada, Xangozinho. Você tinha que chegar juiz. Você chegaria juiz. Tu imagina o juiz que tu ia ser? Tu tinha que ter feito isso. Direito chegava juiz. Quando bate o martelo, sai de baixo, estremece tudo. Todo mundo se cala. Luiz? Também. Pois é. E dizer, Luiz, que você sempre sabe que pode contar comigo. A ideia é realmente a gente compartilhar, trocar. Você é um grande parceiro no que a gente vem produzindo, dialogando, tentando conhecimento, né? A transformação desse conhecimento. Mas, Janete, eu queria dizer uma coisa para a senhora. Tem muita gente dizendo, e eu posso dizer aqui porque eu estou entre amigos, está sendo gravado, mas tudo bem, que eu estou sendo muito ousado, né? Que eu estou sendo muito valente, que eu estou sendo muito louco em estar falando sobre isso nesse contexto. Os loucos, eles falam a verdade. E tem que falar mesmo, né? Então, pronto. Mas eu quero dizer, viu, Luiz, que é interessante para mim estar falando isso, mas estar falando porque é uma necessidade nossa. É o grito na encruzilhada que eu estou dando e que está entalado. Tudo isso, todo esse tempo. Tem feito toda a diferença, né? A gente tem vivido aí ainda esse momento de pandemia, né? Que a gente tem que pedir força, pedir saúde, pedir misericórdia, né? Para que a gente consiga passar por esse momento logo. Está sendo muito difícil, né? Está sendo muito difícil, momento de transformação, como a senhora está colocando, e dizer, Lincoln, que você tem feito a diferença, sim, né? Da mesma forma como todos aqui, né? Eu já estou dizendo até que é uma grande família. Eu vou acompanhar ele. Onde ele estiver, acompanhar ele. Eu vou acompanhar esse Xangô. Depois ele passa mais dados. Mas, assim, semanalmente, Lincoln, eu tenho reunido grupos, e às vezes muito grandes, às vezes pequenos, mas não importa. O importante é essa troca. É uma energia distante, mas é uma troca de energia. Se todos levarem, daqui a pouco vai começar a aumentar. Né? Então, meu muito obrigado ao professor Lincoln Jesus Alencar Pereira, amigo, professor, babalorixá, né, acima de tudo aí, que tem todo um conhecimento. É uma aula, né, que a gente tem aqui, Lincoln, é uma grande aula, né, que não é fácil também a gente trabalhar questões tão complexas, tão profundas, mas que eu agradeço demais a participação de todos que estão aqui, né? Vai ficar gravado, então depois as pessoas podem buscar esse conteúdo. Meu muito obrigado a todos e todas. Agradecer minha mãe de santo, né? Muita gratidão, né? Por poder dizer que cheguei até aqui, foi graças à sua mão, né? Então, espiritualmente, as minhas luzes nasceram na sua mão e eu sou muito grato a elas e à senhora, né? Então, a todos que estão aqui. A minha alegria sempre foi ver isso. Eu sempre torço para que o que eu ensino seja de proveito. Eu não tenho outro propósito. Né? E você é um orgulho um dos orgulhos da nossa casa. Eu sempre cito seu guerreiro, né? Veio de uma família humilde, lutou bravamente para fazer uma faculdade. Hoje eu estava falando de você quando fazia aqueles bichinhos de massa para vender na faculdade. Né? Você lutou bravamente, sabe? Você é incrível. Eu tenho então, meu agradecimento especial. Lincoln, a sua bênção também, né? A bênção Deus te minha mãe. abençoe, quem é minha mãe, Oxóssi, vai te dê todo o caminho. Jurandir, Ana Maria, Maria do Socorro, pessoas com o Xangô aí, já viu, né? 2 Xangô juntos, já viu. Não é? Marcelo Franco e Cristina, muito obrigado. A gente se vê semana que vem, já fala sobre juventude na EJA. Já tem uma live já preparada para tratar só de jovens, uma educação para mais jovens que adultos, a ideia é essa. E na outra semana a gente vai falar dos idosos na EJA. E a gente já vai começar a falar do encerramento, tá, Isabela? A gente tem que encerrar porque está chegando o Papai Noel. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. E até a próxima. Por tudo. Um abraço a todos. Ai, que vontade de te abraçar. Boa noite, tchauzinho. Deixa eu tirar a gravação. Obrigado, gente. Que vontade de te abraçar, morder você.